Olá e uma ótima boas-vindas a todos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos eventos mais transformadores do século XX, um momento que de verdade redefiniu a economia e a política globais, a Grande Depressão. Isso mesmo. E para nos guiar, a gente tem aqui um material fantástico, uma análise preparada pelo professor Jotinha. E a história, curiosamente, não começa na crise, né? Ela começa na euforia que veio antes. Exatamente. Nossa jornada começa nos chamados Anos Felizes dos Estados Unidos. Uma década de um otimismo quase delirante, eu diria. Para depois a gente escavar e encontrar as rachaduras, né? Aquelas que já estavam ali comprometendo toda a estrutura. Isso. E a partir daí, vamos acompanhar o desmoronamento, desde o famoso crash da Bolsa de 29 até o tal do efeito dominó que varreu o planeta. A missão aqui é entender não só o que aconteceu, mas principalmente por que aconteceu. E claro, como as respostas para essa catástrofe moldam o mundo que a gente vive até hoje. É desvendar essa cadeia de eventos que levou da euforia à ruína. E, no fim, é uma reconstrução radical. Para a gente entender a queda, primeiro a gente precisa entender a altura, né? Vamos lá para os Estados Unidos dos anos 20. Vamos lá. O país tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, mas não como uma nação devastada. Muito pelo contrário. Saiu como a maior potência econômica do planeta. A maior, o grande credor do mundo. Era o nascimento do que ficou conhecido como o American Way of Life. E isso não era só um slogan, era uma realidade bem palpável, certo? A produção em massa estava a todo vapor. Totalmente. Pela primeira vez na história, produtos como carros, rádios, geladeiras, que antes eram artigos de luxo, começaram a se popularizar. Tinha uma sensação no ar, assim, contagiante, de que a prosperidade era um direito e que o futuro ia ser sempre melhor. Precisamente. E o fascinante para mim é que essa cultura de consumo e otimismo não era só um reflexo da economia. Era o principal combustível dela, sabe? A coisa se retroalimentava. Isso. O crédito ao consumidor explodiu. A ideia era compre agora, pague depois. A galera acreditava, assim, piamente, que o crescimento seria infinito, que os salários iam sempre subir. E que as ações na bolsa só tinham uma direção, para cima. Exato. Essa fé cega no progresso é um elemento crucial aqui. Mas aí fica a grande pergunta. Se a economia parecia tão forte, com as fábricas produzindo a 1000 e as pessoas consumindo como nunca, de onde veio a maior crise da história? Que tipo de problema estava se formando ali nos bastidores? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta está em algumas contradições bem perigosas que estavam crescendo debaixo dessa superfície brilhante. E a primeira era a especulação, né? A primeira e mais visível, a especulação financeira desenfreada. A Bolsa de Valores de Nova York tinha virado uma espécie de cassino nacional. E não eram só os ricaços investindo, certo? A febre chegou no cidadão comum. Chegou. Barbeiros, motoristas, donas de casa, todo mundo queria um pedacinho do bolo. O problema era como eles investiam. Como assim? A maioria não investia com o próprio dinheiro. O sistema permitia uma prática super arriscada, a tal da compra na margem, ou margin call. Explica pra gente como funcionava isso. Então, funciona assim. Você queria comprar uma ação de $100. Você não precisava ter os 100. Você só precisava pagar, tipo, $10 do seu bolso. E os outros 90? Era um empréstimo da corretora. E a garantia era a própria ação que você estava comprando. Uau! Parece um negócio da China se as ações estiverem subindo. Você lucra sobre 100 tendo investido só 10. Exato. Mas E se elas caíssem? aí vinha o desastre. Se a ação caísse para, digamos, $90, a corretora te ligava na hora, a tal da margin call, exigindo o pagamento imediato do empréstimo. E a pessoa não tinha o dinheiro, claro. Claro que não. Aí ela era forçada a vender as ações a qualquer preço, o que fazia o preço cair ainda mais, gerando um efeito cascata. Era um castelo de cartas. Um castelo construído sobre dívida. O primeiro sopro de vento podia derrubar tudo. Perfeito. E isso revela algo interessante. Se a especulação estava tão quente, por que o dinheiro não estava indo mais para a economia real, para as indústrias? Boa pergunta. Porque a economia real já estava engasgando. E essa é a segunda fissura, talvez a mais importante de todas.
o desequilíbrio entre uma superprodução industrial e um subconsumo crônico. Traduzindo, As fábricas americanas, com as novas tecnologias, tipo a linha de montagem, estavam produzindo numa velocidade nunca antes vista. O problema é que a capacidade de produzir cresceu muito mais rápido do que a capacidade da população de comprar. mas por que as pessoas não conseguiam comprar? Se a economia ia bem, os salários não deveriam acompanhar? Não acompanharam na mesma proporção. A maior parte da riqueza gerada naquela década ficou muito concentrada no topo. Enquanto a produtividade explodia, os salários dos trabalhadores cresciam assim, bem devagar. E o resultado era esse paradoxo. Vitrines cheias e bolsos cada vez mais vazios para comprar. Exato. Os estoques começaram a se acumular nas fábricas. Então, o que me parece fascinante aqui é que essas não eram crises separadas. Elas estavam conectadas. Totalmente. Eram sintomas da mesma doença. A especulação na bolsa, então, não era só ganância, era uma fuga. Uma fuga. Perfeito. O dinheiro estava correndo para o mercado de ações porque a economia real, a das fábricas, das fazendas, já dava sinais de esgotamento. A bolha financeira era o último lugar onde a ilusão de crescimento infinito ainda existia. Era o sintoma febril de uma economia que já estava doente. Isso. E para completar o quadro, um terceiro fator entra em cena: a recuperação da Europa. Ah, claro. Nos anos pós-guerra, os Estados Unidos não tinham concorrentes. Mas no final da década de 20, as indústrias europeias já estavam reconstruídas e voltaram a competir no mercado internacional. O que diminuiu as exportações americanas. E pressionou ainda mais a indústria nacional, que já estava sobrecarregada. Então, a gente tem essa pirâmide invertida. Uma base, que é a indústria e a agricultura, enfraquecendo, com estoques encalhados e lucros em queda. E um topo, que é o mercado financeiro, crescendo de forma descontrolada, movido a crédito e euforia. Isso é a definição de insustentável. Qual foi a gota d'água? O gatilho que fez tudo desmoronar. O gatilho foi a perda de confiança. No finalzinho de outubro de 1929, alguns grandes investidores, mais espertos, perceberam que os preços das ações estavam absurdamente inflados, desconectados da realidade. E começaram a vender. Começaram a vender discretamente. Só que o mercado, que já estava nervoso, sentiu o movimento. E aí veio o pânico. O dia 29 de outubro de 1929, a terça-feira negra, foi quando a barragem rompeu de vez. Uma venda em massa, imagino. As margin calls sendo acionadas aos milhares. Milhões, foi um colapso total. As ordens de venda chegavam sem parar, mas não tinha comprador. Os preços despencaram em queda livre. Nossa. As imagens daquele dia em Wall Street são emblemáticas. Multidões nas ruas, o desespero estampado no rosto de gente que viu a economia de uma vida inteira virar pó em questão de horas. A confiança evaporou. E um colapso dessa magnitude não ia ficar restrito ao Wall Street, obviamente. Como essa crise financeira virou uma crise econômica global. Como o dominó americano derrubou o resto do mundo. O primeiro dominó a cair foi o do crédito. Os Estados Unidos não eram só uma potência industrial, eles eram o grande banqueiro do mundo. Certo. Quando os bancos americanos quebraram, o fluxo de empréstimos para o exterior foi cortado, assim, abruptamente. Países como a Alemanha, por exemplo, que dependiam desesperadamente desses empréstimos para pagar as reparações da Primeira Guerra, foram paralisados. A crise americana exportou recessão. Exato. E o segundo dominó foi o comércio. Ah, claro. Com milhões de desempregados e uma economia em frangalhos, o consumo nos Estados Unidos desabou. E isso incluiu o consumo de produtos importados. E para países que dependiam de vender para os americanos, foi um golpe fatal. Fatal. O exemplo que nos toca diretamente ao Brasil, nossa economia era quase que inteiramente baseada na exportação de café, e o nosso maior comprador era quem? Os Estados Unidos. Da noite para o dia, esse mercado sumiu. Sumiu! O preço do café despencou, levando a falências em massa e mergulhando o Brasil numa crise profunda. Uma crise que, inclusive, teve consequências políticas diretas. Ajudou a pavimentar o caminho para a Revolução de 1930. Exatamente.
mas além do impacto econômico, a crise abalou a própria crença no sistema, né? As pessoas viram o desemprego explodir, a pobreza se alastrar e começaram a questionar se as democracias liberais e o capitalismo eram capazes de resolver seus problemas. E esse é o ponto mais perigoso, talvez. A crise econômica gerou uma crise de desesperança. E nesse vácuo de poder, de fé nas instituições, ideologias extremistas encontraram um terreno fértil. Com certeza. Na Europa, movimentos antidemocráticos como o fascismo na Itália e principalmente o nazismo na Alemanha souberam explorar com maestria esse descontentamento popular, o ressentimento, o medo. E ofereceram soluções fáceis. E bodes expiatórios. Promessas de ordem e soluções autoritárias para o caos econômico. Então, é correto dizer que a Grande Depressão não foi só um prelúdio, mas um catalisador direto para a Segunda Guerra Mundial? Sem dúvida alguma. A ascensão de Hitler ao poder em 1933 é incompreensível sem o contexto do desemprego e da humilhação econômica que a Alemanha sofria. A crise econômica se transformou na maior crise política e militar da história. A gente falou de mercados, ações, comércio, mas o material do professor Jotinha tem uma citação que nos atinge em cheio. A crise não era apenas um número em um gráfico. Era a fome, a falta de perspectiva e a dignidade perdida de milhões de pessoas. Isso muda tudo. Muda tudo. Tira a discussão do abstrato e coloca no prato vazio de milhões de famílias. Exato. A imagem da Grande Depressão são as filas gigantescas para conseguir um prato de sopa, sabe? As famílias sendo despejadas, os agricultores perdendo suas terras. As Hoovervilles. As Hoovervilles, exatamente. Favelas de barracos que ganharam o nome do presidente Hoover, a quem culpavam pela crise. Era uma catástrofe humana de proporções épicas. E foi nesse cenário de desespero que surge a figura de Franklin Delano Roosevelt e o famoso New Deal. Ok? O Roosevelt chega ao poder em 1933. A prioridade era apagar o incêndio ou reconstruir a casa para não pegar fogo de novo. Ótima pergunta, e a resposta é os dois ao mesmo tempo. O New Deal foi um conjunto vasto, pragmático, de programas que agiam em 3 frentes. Os historiadores chamam de os 3 R's: Relief, Recovery e Reform. Alívio, recuperação e reforma. Isso. O alívio era o mais urgente. Assistência social direta, comida e abrigo para os milhões de famintos e desabrigados. E a recuperação. Como fazer a economia voltar a girar? Aí entra a mudança mais radical, uma intervenção massiva do Estado na economia. O governo federal criou agências para gerar milhões de empregos em obras públicas. Estradas, pontes, barragens. Exato. A ideia era simples. Se o setor privado não podia ou não queria contratar, o governo o faria. Ao mesmo tempo, criaram programas para ajudar agricultores e para regular a indústria, tentando reestabelecer um equilíbrio. E a reforma era a parte de longo prazo, para evitar que a crise se repetisse. Exato. Isso envolveu uma regulamentação muito mais rígida do sistema financeiro para coibir a especulação, A causa da bolha. a causa da bolha, e a criação de um sistema de seguro para os depósitos bancários, para que as pessoas não perdessem tudo se um banco quebrasse. E o estabelecimento de direitos para os trabalhadores, como o salário mínimo e a legalização dos sindicatos. Por trás de tudo isso, tinha uma nova filosofia econômica ganhando força, né? A do economista britânico John Maynard Keynes. Sim, a chegada das ideias do Keynes foi uma verdadeira revolução. A visão clássica, que dominava até então, era do laissez-faire. Deixa o mercado se virar sozinho. Isso. A economia está doente, o mercado é sábio, deixa ele se curar sozinho, sem interferência do governo. E o Keynes chegou e disse... Não. Disse o quê? Ele disse: a economia não está com um resfriado. Ela está em parada cardíaca. O governo precisa ser o desfibrilador. Que imagem forte. E o que isso significava na prática? Significa que, numa crise profunda, o ciclo vicioso de desemprego e baixo consumo não se quebra sozinho. Keynes defendia que o Estado deveria intervir, gastando mais do que arrecada, o chamado déficit público. Para injetar dinheiro na economia. Exato. Para financiar obras,
criar empregos e, assim, reativar a demanda. A ideia de que o governo deveria ser o motor da recuperação era radical, quase uma heresia para a época. O New Deal foi a primeira grande aplicação prática do keynesianismo. Olhando para trás, então, qual foi o legado permanente da Grande Depressão e da resposta a ela? O que mudou para sempre? O legado é imenso e dá para resumir em 3 grandes transformações. A primeira é um novo papel para o Estado. A ideia de que o governo tem a responsabilidade de intervir ativamente para gerenciar a economia e diminuir os ciclos de crise virou a norma no mundo ocidental por décadas. O Estado deixou de ser um mero espectador. Exatamente. A segunda, imagino, tem a ver com a proteção social. Sem dúvida. O New Deal lançou as bases do que a gente conhece como o estado de bem-estar social. Programas criados na época, como a Seguridade Social, que garante aposentadoria e auxílio-desemprego, eles criaram pela primeira vez uma rede de proteção para os cidadãos contra os infortúnios da vida. Velhice, doença, desemprego. Foi o reconhecimento de que a sociedade tem um dever de cuidar de seus membros mais vulneráveis. E, por fim, as lições do futuro. Sim, a Grande Depressão serve como um eterno e poderoso lembrete dos perigos da especulação financeira sem regras e da importância de ter uma coordenação internacional para evitar que as crises se espalhem. Muitas das instituições que temos hoje, como o FMI e o Banco Mundial, foram criadas com o trauma de 29 em mente. Foram criadas no pós-Segunda Guerra justamente para tentar criar mecanismos para evitar que algo assim acontecesse de novo. Então, esse nosso mergulho nos levou da prosperidade ilusória dos anos 20, passando pelo colapso devastador, até uma reformulação completa do papel do Estado na economia e na sociedade. Uma jornada em tanto. Sem dúvida. E a análise do professor Jotinha nos mostra com clareza como a crise forçou uma reinvenção. E talvez um ponto final para a reflexão seja este, sabe? Qual? O debate sobre o equilíbrio ideal entre o livre mercado e a intervenção estatal, entre a liberdade individual e a proteção social, é um debate que continua absolutamente central nos dias de hoje. E os termos dessa discussão? Os termos modernos dessa discussão, as perguntas que a gente se faz, foram em grande parte forjados no fogo da Grande Depressão. Uma lição histórica com uma relevância impressionante para o presente. Agradecemos a todos pela companhia nesta análise. Até a próxima.